Você ouve agora o podcast Sabe Demais. Sabe Demais. Sempre um... Seja bem-vindo a mais um Sabe Demais podcast. Você que já é nosso amigo, seguidor, muito obrigado por estar com a gente de novo. Você que está chegando agora vai conhecer esse espaço que estamos dando oportunidade para diversos amigos, empreendedores, pessoas que resolveram sair do seu lugar comum e fazer a diferença nesse mundo. E hoje não será diferente. Temos o nosso primeiro convidado internacional, não é daqui de Prudente, um cara que eu já vou apresentar para vocês. Antes de mais nada, queria pedir para que você siga o nosso canal, se inscreva aqui, que você deixe seu like nesse vídeo, faça seus comentários. A gente está sempre interagindo para que isso possa chegar a mais pessoas. Hoje vamos conhecer um grande, vamos dizer assim, investidor. Ele se diz estrategista financeiro e nós vamos entender o que é isso, porque eu ainda não sei ao pé da letra o que isso quer dizer. Ele que já foi esportista e vai contar o esporte que ele atuava e vai trazer para a gente um conteúdo super rico que vai surpreender muitos de vocês, eu tenho certeza. Queria apresentar então para vocês o meu agora amigo Henrique Câmara. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Muito obrigado por abrir um espaço na tua agenda, sair lá de São Paulo, vir aqui conversar conosco. Então, o Henrique é estrategista financeiro, palestrante, professor e entre outras coisas que ele vai contar para nós. Olá, boa tarde, Presidente Prudente, boa tarde, Daniel, boa tarde, Sabe Demais, toda a equipe aí, obrigado pela receptividade, já me sinto em casa, né? Cheguei no calorzão aqui de Presidente Prudente, assim como lá no Goiás, tá tudo certo, tudo lindo, então obrigado pela receptividade e estou à disposição aqui, que esse bate-papo seja transformador e útil na vida de muitas pessoas. Sim, com certeza vai ser, desde que eu conheci você através do grande amigo Hector. Queria já deixar um abraço aqui, Hector. Muito obrigado por você ter me apresentado a pessoa do Henrique, que já me enriqueceu assim, absurdo pelo pouco conteúdo que eu tive através das redes sociais. Tomara que esse final de semana seja muito rico para que a gente possa se aprofundar, né? E o Henrique, ele tem um diferencial que eu já fiquei sabendo, que você trabalha com a questão das finanças, baseado em uma experiência que você teve, né, nesse esporte e baseado também nos princípios do reino de Deus. Eu achei isso fantástico. Então eu queria que, como toda boa história, que você começasse do começo. Então, como é que o Henrique chegou aonde está hoje, né? Da onde você quer começar a história para nos contar, Henrique? Boa, então vamos lá. Se fosse do final para o começo, a gente precisa chegar no estrategista financeiro, né? Que basicamente é um mix hoje de 3 profissões, né? O Henrique professor de investimentos, é o Henrique planejador financeiro e é o Henrique que faz gestão de carteiras de investimentos junto com outra gestora, porque tem uma questão legal aí perante a CVM. Então, beleza. Para chegar nesse final, nós vamos voltar lá para o comecinho, né? Porque você pediu aí. Maravilha. Então, o Henrique nasceu em Brasília, morei 5, 6 anos lá, mudei para Goiânia. Comecei a competir. Aprendi a jogar xadrez com 11 anos de idade e com 12 eu já estava competindo. Então o esporte que eu jogo carinhosamente é o xadrez, né? Então nós nos denominamos enxadristas, né? Enxadristas é o nome do profissional do xadrez? Correto. Então com 11 eu aprendi com meu avô, com 12 eu já estava disputando o primeiro campeonato brasileiro, que foi ali em Xangri-Lá, pertinho de Porto Alegre, Brasileiro Sub-12. Então isso foi em 1997, né? Então de lá para cá foram horas incansáveis sobre um tabuleiro, pensando, refletindo. E esses momentos sobre o tabuleiro desenvolveram no Henrique as habilidades que eu trouxe para a minha vida pessoal e profissional. No sentido do xadrez entrar como ferramenta pedagógica na minha vida. Então, habilidades, por exemplo, de raciocínio rápido, lógico, criatividade, paciência, tomar decisão sob pressão e dentre outras,
me fizeram ser um profissional melhor e desenvolver algumas práticas dentro dos meus negócios e trabalho que foram fruto dessas habilidades que foram desenvolvidas. Legal. Bom, isso inclusive virou a minha tese de mestrado nos Estados Unidos agora em 2020, foi que na oportunidade eu cruzei o xadrez, ou as habilidades que o xadrez poderia desenvolver no enxadrista, com as que poderiam ser úteis na educação financeira. Então eu cruzei as duas ciências, o xadrez como ciência, a educação financeira como ciência, e falei, cara, quais são as habilidades que um ser humano poderia ter que são incomuns? Cruzar. Né? Então, a gente pulou muitos anos, vamos voltar lá para trás, né? Então, voltando lá para trás, quando eu aprendi a jogar xadrez, eu comecei a competir. Então, a minha adolescência ali já foi de cada 4, 5 finais de semana no mês, eu viajava 3, né, para competir. Então, eu tive essa parte da adolescência aí bem profissional, entre aspas, né? Na época, inclusive, eu tinha um contrato com Araçatuba, aqui no interior de São Paulo, e joguei aquela região toda ali de Birigui, Penápolis, Araçatuba, São José do Rio Preto, eu jogava os jogos abertos do interior de São Paulo, que era fantástico na época, né? São Paulo sempre foi um estado mais desenvolvido frente ao resto do país. Certo. Então, lá em Goiás, a gente não tinha acesso à organização desses campeonatos. Então, boa fase da minha vida aí foi indo de ônibus de Goiânia para Araçatuba, Penápolis, Birigui. A gente, numa época, nós fomos campeões dos Jogos Abertos, que a final foi em Santos, cara. Foi, enfim, foi surreal. Foi muito bom, muitas lembranças aí. Bom, chegou um momento da minha vida que o mundo capitalista começa a pesar. A gente precisa pagar conta, né? E a pressão de se tornar próspero financeiramente, né? Ela começa a bater na porta. E com o xadrez, embora eu tenha me tornado mestre, né? Que é uma titulação não muito comum aí para o amador, então a gente realmente profissionalizou, eu consegui me tornar mestre, joguei vários torneios mundiais, internacionais, morei um ano na Europa, um ano nos Estados Unidos, mas de fato para viver do esporte era difícil, como profissional. Então a gente, até hoje é assim inclusive. Até hoje, né? Você pegar os maiores grandes mestres do país, inclusive eu morei com eles na Europa em 2008, você pegar o Krikor, você pegar o Diamante, você pegar o Fier, você pega que são verdadeiros gênios, né? Do xadrez. Do xadrez, hoje top 5 do Brasil, esses 3 que eu falei. Eles têm que dar aula para poder manter um padrão de vida desejado. Ou seja, caras são gênios, melhores do país, da nata mundial, o cara tem que dar aula. Ou seja, não dá para ser só profissional. Então, desculpa interromper, mas algo que não é próprio só do xadrez, né? Eu acho que a grande maioria dos esportes, né? E pode excluir 2 ou 3 aí, talvez o futebol, ou que está mais em evidência, mas a grande maioria dos esportes, o cara não consegue viver só, né? Eu vejo assim, aqui em Prudente a gente sempre teve uma fama aqui do atletismo. Inclusive o nosso time de atletismo aqui já foi prata nas Olimpíadas e tal, né? Era treinado aqui em Prudente. E essa galera quase nunca conseguiu ser só atleta. Já conversei com alguns deles, acho que até alguns deles vão estar aqui um dia conversando, né? E eles falam, cara, não dá para viver só do esporte nesse país. É impressionante, né? O esporte individual, principalmente, né? De repente, você tirar o tênis aí do esporte individual, acho que nem a natação vai sobrar realmente pro cara de ponta viver por conta do esporte, né? Vai precisar de algum incentivo do governo, que a gente sabe que não, a bolsa atleta, né, muito pouco, né, para o que o jogador, para o que o atleta deveria ter. Mas enfim, mas eu peguei um código recentemente em Alphaville com o nosso querido mentor e agora presidenciável Pablo Marçal, né? E aqui direto eu já falo que a gente não tem politicagem, né? Nosso partido é o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Então, a gente modela pessoas que têm conteúdo e a gente quer fazer o melhor para as pessoas, né? E o Pablo foi um excelente mentor que eu tive. Então, com ele eu aprendi o seguinte, Henrique, você é especialista em investimentos hoje e já é uma questão difícil porque as pessoas não têm nem educação financeira nem a técnica, mas essas habilidades todas que você desenvolveu na sua vida, elas podem ser úteis muito além do xadrez, né? Então, uma coisa que eu peguei com ele é de não ser especialista e sim ser generalista. Então, certo. Olha que legal, porque isso vai de contramão do que tudo que as pessoas falam. Falam que você precisa ser especialista em algo, porque, né? O mercado fala isso, né? O que acontece? Tem uma linha tênue aí de você querer ser um generalista e não perder o foco, mas tem uma grande realidade que são pessoas que são profissionais e só sabem fazer aquilo e ficam cegos para o resto das oportunidades que acontecem no mundo. Por exemplo, eu sou planejador financeiro hoje, eu atendo vários médicos, dentistas, profissionais de todas as áreas.
Então, todo mundo aprendeu a fazer dinheiro, a trabalhar com a especialidade que aprendeu na faculdade. E aí, normalmente, ele passa a vida inteira aprendendo a fazer dinheiro na profissão dele. A hora que entra o dinheiro, ele faz o quê? Delega para alguém. E tem resultados não muito felizes. Certo. Então, o que faltou aí? Um pouquinho mais de abertura na agenda para buscar outras habilidades para poder se tornar uma pessoa mais completa. Então, Perfeito. o que a gente tem que fazer é não perder o foco e a produtividade do que a gente é bom, mas tem que abrir um leque para outras oportunidades para a gente se tornar um ser mais amplo. Porque hoje o mundo está mudando a uma velocidade tão grande e a gente acaba perdendo oportunidades por ser especialista e a gente está acabando ficando escravo dessa especialidade. Sem contar que o mundo hoje está mudando a uma velocidade astronômica, de repente até a sua profissão que existe hoje não vai existir daqui a 10 anos, ou vai mudar. Aliás, e você só sabe fazer aquilo. Exatamente. Bom, então eu não conheci o Pablo na época, né? Mas eu vim me perguntando, e aí, eu vivi 10, 15 anos de xadrez profissional, desenvolvi algumas habilidades importantes, como é que eu faço isso? E eu comecei, ainda sem essa mentalidade clara desse código, mas eu comecei a expandir para outras áreas, né? E foi uma expansão de paixão início, porque depois que o xadrez, que eu cheguei a me tornar mestre e não consegui, né, embarcar nesse mundo capitalismo como eu queria, ou seja, não consegui fazer dinheiro, eu mudei meus esforços para minha segunda paixão, que foi o mercado financeiro. Certo. Você sempre teve alguma ligação ou algum interesse durante todo esse tempo antes de falar agora vai ou não? Eu tinha uma paixão para o mercado financeiro que não era nem parecido com o que eu tinha pelo xadrez, mas eu tinha sim um desejo de entrar para esse mundo, né? Certo. Bom, então foi o que eu fiz. Mas antes da gente chegar na parte de transição, né, é importante falar que o xadrez ele foi uma escola de vida, né? Ele entra como ferramenta pedagógica mesmo. Eu migro os meus esforços para 2008 ali, eu abandono o alto rendimento do xadrez, continuo só como hobby e vou estudar então tudo que eu precisava fazer para poder me tornar um profissional do mercado financeiro. Tive uma pressão familiar na época, né? Mãe falou, olha, você tem que ter uma profissão, né? Na época eu fazia 2 faculdades, fazia Direito de manhã e Economia à noite, né? Eu fazia Direito porque minha mãe queria e fazia Economia porque eu queria entrar no mercado financeiro, né? E jogava xadrez? E jogava xadrez profissional ainda, com contrato para Araçatuba. Tinha que viajar no final de semana, era terrível, porque essa faculdade à noite eu tinha uma aula no sábado de manhã de Economia, eu faltava todas as aulas, era terrível. Cara, impressionante. Mais uma coisa que me chama a atenção na nossa conversa, né, e você vai ver que a gente vai trazer alguns temas à tona aqui que eu acho que é enriquecedor para as pessoas. Impressionante, em 2008 você está me contando que ainda existia esse lance de um peso dos pais sobre a profissão que o filho ia exercer. Ixi, então você fazia economia por gosto, por interesse, mas direito porque sua mãe queria. Exatamente. E eu lembro, cara, assim, não tenho absolutamente nenhum problema em relação a isso, mas eu lembro que no ano meu pai falava que a informática, que a computação seria o futuro do mundo, e que eu deveria fazer alguma coisa nessa área. E eu falava, pai, eu vou ser completamente infeliz, eu sou um tagarela, eu sou comunicador, eu preciso viver disso, eu amo criatividade, essas coisas, cara, eu não vou conseguir ficar trancado numa sala programando, isso vai me fazer infeliz. Enfim, talvez por características eu consegui convencê-lo a me deixar fazer comunicação, né, na época, mas foi uma guerra. E imagina que talvez hoje eu tenho até medo de falar para meus filhos que eles devem fazer uma faculdade. Justamente por isso, porque eu acho que tem cara no YouTube ganhando mais dinheiro do que todo mundo que se formou, né? E não é um desestímulo, mas há uma grande reflexão a ser feita, né? É que vem a parte junto agora do empreendedorismo, né? Porque a sociedade, ela colocou, estude numa boa escola, tire boas notas, para você passar na universidade, no vestibular, agora Enem, né? Ter um bom emprego, case e seja feliz para sempre, né? Sim. Acontece que hoje faculdade nenhuma é garantia de emprego e de rentabilidade e quem que diz que emprego é sinônimo de alguma segurança hoje, né? Então vem o lado do empreendedorismo, agora com essa nova mentalidade, um novo jeito de pensar, que nós vamos falar muito disso hoje, né? E empreender não significa abrir uma empresa só, que é um desafio, né? A gente estava conversando agora, o cara é um mega harder, né? De herói, né? Mas significa resolver um problema de alguém.
Então, se você vai abrir um CNPJ, beleza, você vai resolver o problema de várias pessoas através de um CNPJ. Mas as pessoas têm que ter liberdade de empreender, de resolver problemas de pessoas dentro da própria organização, que ela é CLT, por exemplo. Sim. E essa mentalidade é o problema, né? Então vamos chegar nisso lá na frente. Aí o nosso convidado que esteve aqui na semana passada, antes de você, falou sobre isso, de você empreender dentro de uma empresa, e ele chamou isso de intraempreendedorismo. Boa. Achei muito legal. Bom demais, é isso aí. Bom, então eu acabei fazendo economia por achar que eu ia aprender sobre o mercado financeiro de capitais, e foi uma frustração, porque não tem. Você não aprende nada de mercado de capitais dentro da economia. Muito melhor sair, talvez, para fazer uma administração em São Paulo, na FGV ou na INSPER, porque não, de fato eu não aprendi nada do que eu queria aprender no curso de economia lá em Goiânia, no caso era na PUC. Mas você se formou. Eu formei só em Direito, e aí falei, mãe, agora eu vou viajar para jogar a minha última cartada de xadrez, que era para morar um ano na Europa ou nos Estados Unidos. Ela falou, tá bom, mas você vai passar no AB. Então, você não vai ser só um bacharel em Direito, né? Aí eu larguei a economia, viajei, quando eu voltei, eu tive que passar na OAB, e aí, mesmo depois de ficar um ano fora aí de contato com Direito, eu fui fazer aquele dia D do Damásio e do IELF, que eu 5 anos de Direito em um dia, fui para a prova, cara, deu tudo certo, consegui passar e falei, mãe, tá aqui o que a senhora queria, mas agora eu vou seguir minha vida. Eu vou para o mercado financeiro, né? Eu coloquei uma pedra ali no xadrez profissional, né? Enterrei, virei, agora eu sou um amador de xadrez, eu vou agora fazer o negócio andar, né? Bom, quando eu entro no mercado financeiro de capitais, eu precisaria tirar as titulações para ser um profissional. Então, fiz a prova da Ancor, que me permitiu ser um agente autônomo de investimentos, né? Que hoje é aquele profissional que trabalha na XP, no SLW, no Moarama, no BTG, ou seja, trabalha num banco de investimentos. E eu fiquei 6 anos nisso. Então, aqui começam as oscilações, né, do profissionais, né, que espero eu que sirva de inspiração para muitas pessoas, né? Em 2008, logo quando eu entrei no mercado, ainda investidor, ainda não profissional, ainda com outras pessoas tomando decisão por mim, eu já pego logo de cara a crise do banco Lehman Brothers, que foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Então, aquele ano, a Bolsa brasileira especificamente, no mundo inteiro, caiu muito, né? E foi meu bem-vindo à Bolsa. Pum, na época foi R$70 mil de prejuízo, né? Você Você tomou 70 mil no bem-vindo à Bolsa. Bem-vindo à Bolsa. Só que não fui eu que perdi, eu estava morando fora ainda. Eu estava morando fora como investidor, o cara que tomou decisão fez lambança, ele se alavancou, ou seja, ele trabalhou com dinheiro que ele não poderia, deu um passo maior do que as pernas, o mercado não parou de cair e, enfim, no final das contas, a gente teve que zerar a posição. Então, hora eu conto para você o meu bem-vindo à Bolsa, não foi 70 mil, mas graças a Deus tomaram a decisão por mim também e foi desastroso. Bom, então eu chego e vou entender o que tinha acontecido, porque eu nem entendi. A operação que ele fez na minha carteira chamava termo. Basicamente é pegar dinheiro da corretora emprestada e colocar as próprias ações em garantia. Só que na medida que o mercado ia caindo mais, a garantia ia diminuindo, você tinha que botar mais dinheiro. Não tinha, quebrou. Eu chego então e vou entender isso e começo ali, ainda sem entender, a falar de proteção. Fala, putz, mas o que a gente poderia ter feito? Primeiro, para não perder dinheiro com a crise e segundo, quais foram os erros que a gente cometeu. Se proteger. Então eu começo a criar ali em 2008 a identidade de Henrique que fala de proteção patrimonial. Né? Proteção patrimonial. Bom, em 2009... Muito legal. Você vai estar assistindo esse programa agora e amanhã nós teremos uma palestra na OAB com o Henrique falando sobre proteção e evolução patrimonial. Boa. É assim, talvez nós tenhamos alguns convites disponíveis ainda, nós vamos deixar no link aqui da descrição do nosso vídeo, do nosso podcast aqui, vamos deixar o link e o contato do Hector que pode ter algum convite para você ainda e eu aconselho que você não perca. Boa. Então, ali em 2009, né, o mercado ele começa... Aliás, eu começo a criar essa identidade de proteção. Em 2009, por uma sorte, o mercado se recupera muito rápido. Algo semelhante ao que aconteceu agora na crise de 2020 do Covid. O mercado caiu muito, mas subiu muito no segundo semestre. Né? Então, essa recuperação em V que a gente chama. Então, ali em 2009 e 2010 o mercado sobe muito e foi o ano que eu cheguei como profissional no mercado. É o ano que eu tiro a Ancor, que eu passo na prova, né? Que é como se fosse o AB do mercado financeiro. Sim. E eu começo, então, a tomar conta do dinheiro do pai, da mãe, né? Dos meus amigos, que eu cresci. Eu cheguei de viagem e agora eu vou para o mercado e ganho dinheiro, recuperei o que eu tinha perdido na crise já. Recuperei e comecei até a sobrar um trocado.
E aí eu cresci, fiquei grandão, né? Bom, nesse momento, profissional do mercado financeiro, ganhando dinheiro, tomando conta do dinheiro de algumas pessoas, eu decidi entrar de sociedade no escritório. E aí fui empreender, de fato, né? Além de trabalhar no escritório, eu me tornei sócio do escritório. Comprei escritório de investimentos. Um escritório de agente autônomo de investimentos, isso. Na época a gente representava XP, SLW e Umuarama. A gente podia representar mais de um, hoje não pode mais. Bom, vivi ali o auge ali do início da minha carreira, tinha um status muito legal em Goiânia, o Henrique, que joga xadrez, inteligente, agora está aqui trabalhando com investimentos, né? Só para você ter ideia, hoje, em 2022, nós temos 5 milhões de CPF na Bolsa. 5 milhões. É muito pouco, tem 2% do país, né, isso que investe na Bolsa. Mas lá em 2010, ou seja, 12 anos atrás, a gente tinha 4 milhões. Então praticamente não mudou, né? E lá em Goiás... Não mudou muito? Não mudou. Cresceu não, 20%. Cresceu quase nada, né? É um mercado que está embrionário ainda. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto e te explicar por quê. Mas enfim, imagina 10 anos atrás... Em Goiás, muito poucas pessoas sabiam falar de bolsa de valores. Sim. Então a gente foi pioneiro na região e eu tinha um certo status, digamos assim. Só que o status que era fictício, digamos assim, porque na prática foi a época que eu mais perdi dinheiro na vida. Então, o primeiro código aqui, a época que eu mais tive status na minha vida, talvez agora não eu tenha mais status, mas quando eu tinha mais status lá no começo, foi quando eu mais perdi dinheiro na vida. Por quê? Porque o status que eu tinha por trabalhar no mercado financeiro não colocava dinheiro na minha conta recorrentemente com segurança. Eu não tinha essa noção ainda, obviamente, precisei aprender com a dor. Qual foi a dor? Primeira crise que eu pego já posicionado, agora como profissional, eu enfrento a crise de PT para essa Lava Jato. Então, para vocês terem ideia, eu tinha Petrobras a R$50, ela veio para 40, para 30, para 20, para 10. Em 2016 bateu 4,30. Então, e você estava posicionado com 50. Não só eu posicionado. Aí, produção, sente o drama. Daqui a pouco vamos chegar. Não só eu posicionado. Eu, minha mãe, meu pai, meu network inteiro, meus amigos pessoais. Imagina você convidar todo mundo para o mercado, todo mundo entra e aí vê o patrimônio começar a derreter. Para piorar tudo, naquela época, não sei se vocês se lembram, em 2014, ali, a Selic estava na máxima histórica. A Selic é a taxa básica de juros nossa, né? Então andava juntinho ali com o CDI, estava 14,25. Então, o caboclo que podia deixar o dinheiro numa renda fixa ou qualquer porcaria do banco ganhava mais de 1% ao mês e agora, com o Petrobras, estava perdendo 80% do patrimônio. Bom, esse aí foi o resumo profissional do início da minha carreira. E, como uma pessoa que não tinha gestão de risco à época, eu dei all-in na carreira. Tudo que eu sabia fazer, todos os investimentos que eu tinha, toda a minha energia eu coloquei nisso. E o tombo foi tão feio que... eu comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia continuar, se eu ia largar. Porque o que eu sabia fazer na época? Eu era advogado, não tinha experiência jurídica. Então não dava tempo de começar uma carreira jurídica. Né? Certo. Você era formado em direito, mas não tinha experiência. Eu tinha um AB, mas não tinha um advogado para começar. Ele vai ganhar R$1.000 como estagiário lá em Goiânia na época. Né? Eu tinha contas muito superiores a isso, tinha um padrão de vida muito mais alto. E aí eu falei, não, vou continuar no mercado e vou salvar essa situação, né? E vou no mercado eu mesmo descobrir algumas operações. E aí entrei para dentro, comecei a estudar e tal. E aí eu comecei a trabalhar com algumas estratégias do mercado que muito sedutoras, né? Baseadas em derivativos, que são call e put, opções de compra, opções de venda e tal. Coisas que poderiam dar um resultado rápido, né? Para tentar recuperar o fumo. E principalmente, eu estava muito mais incomodado com o fumo que o meu network estava levando do que com o meu dinheiro propriamente. Porque eu saía do expediente, eu tinha que encontrar amigos, jogar meu futebol, jogar um futebol, voltar para casa. E como é que eu olhava no olho da galera? Todo mundo falava, e aí, o que está acontecendo? E como é que eu ia explicar uma situação que eu nunca tinha vivido? Né? Como é que o Petrolão, né, o Mensalão, tudo que rolou com a Petrobras e PT naquela época enfim. Eu vivi isso sem nem ser profissional. Nós compramos Conga só porque Conga era 15 e depois eu tive que explicar pra minha mãe que Conga era 2. E depois, aí ó, tá vendo? Eu nem sou profissional, ó. Jess, comprou Conga? Só pro ouvinte aqui, Conga é a ação da Cogna 3, que é uma empresa educacional, tá, senhores? Isso, então, vamos lá. Isso é uma piada eterna do mercado financeiro, principalmente nos últimos anos, porque ela é uma ação que valorizou muito rápido e desvalorizou tão rápido quanto.
Bom, e aí eu começo a passar, então, o que eu estava no céu, comecei a entrar no inferno. Na mesma época, eu era noivo, né? E eu chego na verdade, minha mãe chega na minha sogra e fala assim, ó, o Henriquinho, que eu sou o caçulo da família, o Henriquinho quebrou. A realidade financeira dele, que era uma, não é mais, né? E se vocês quiserem desmanchar o noivado, nós vamos entender. E aí minha noiva, minha sogra, não, nós vamos continuar, tamo junto, tá, vamos casar, beleza, foi muito legal a atitude delas, a gente continuou, mas eu não tinha mais a realidade financeira que eu tinha. Então, só para dar em números aqui, que aqui eu já estou em família mesmo, eu tinha mais ou menos 2 milhões de dinheiro meu e dos meus pais sobre comando, tá? E eu passo a ser um devedor em algumas semanas. Então, lá no Goiás a gente fala de quebrar para dentro, né? Então, foi mais ou menos esse o tom. Foi em algumas semanas, tá? Foram vários erros, tem algumas explicações técnicas, outras psicológicas, mas resumo da ópera, eu achei que eu tinha descoberto uma forma de ganhar dinheiro e toda vez que dava errado eu me auto-sabotava para poder não parar de fazer e querer mudar, dar um jeitinho e repetir a operação. E aí eu ia aumentando o tamanho da operação, cada vez que o tombo ia acontecendo ia ficando maior. Entra tipo um vício, tipo uma droga, sabe? Uma adrenalina, algo semelhante a isso. Sim. Bom, até que chegou uma hora que eu não tinha de onde mais tirar, né? Eu não tinha mais margem, né, para poder me alavancar mais, né? Eu chego pra minha mãe e falo, mãe, abro o jogo com ela, né? E aí foi aqui, anunciei o tsunami, né? Naquela época, nesse momento você era solteiro. Eu era noivo. Noivo. Era véspera de casamento. 2012, desculpa, mas eu quero... qual era a tua idade? 2012 era... 27. 27. Beleza. Era tipo assim, tinha todas as características ainda e podia se dizer assim vamos dizer assim, inexperiente. Sim, total, né? Bom, e aí eu entro então para esse mundo de nova realidade financeira, né? Com a minha mãe segurando a minha peteca, mas extremamente desgastada comigo, porque eu também perdi uma grana violenta para ela. Então, para ela me socorrer, que foi ela que segurou minhas pontas das dívidas, ela teve que limpar o caixa também. Então, imagina, eu perdi o meu dinheiro do meu pai e da minha mãe, de um monte de gente, essa era a minha situação. Nessa época, as pessoas que estavam com você, assim, o seu compromisso com elas era muito mais moral ou você tinha um compromisso assim, tipo assim, você perdeu o dinheiro que você fala de um monte de gente, né? Uhum. Porque foram pessoas que seguiram os teus conselhos, mas você não tinha, o seu compromisso com elas era moral e não um compromisso contratual, financeiro, jurídico, nada. Tipo assim, olha, você seguiu o meu conselho, quebrou, mas era muito mais a questão moral que você falou, eu preciso jogar um futebol com meus amigos e eles estão olhando pra mim como assim, pô, também... eu cheguei à época ao ponto de devolver todos os prejuízos que todo o meu network tomou, a ponto de eu tinha um apartamento no Ágio, né, valia 60 mil reais, entreguei para um amigo, na época você conseguia pegar dinheiro vivo e na boca do caixa e fazer um depósito no nome de outra pessoa, na próprio banco de investimentos. Então alguns dos meus amigos eu fiz isso, eles nem sabem isso até hoje, só para eles não enxergarem na conta a oscilação negativa do patrimônio, né? Caramba, você pegou o teu dinheiro, vivo, foi na boca do caixa e depositei como se fosse ele, no CPF dele, na conta dele, para entrar na conta dele. Daí você saiu da posição e falou, tá aqui. Tá. Não, alguns nem ficaram sabendo da volatilidade, porque era assim, o cara tinha 10 mil, virou 2, entendeu? Numa semana. Aí eu falei, peguei 8 mil, pum, devolveu os 10 pro cara e tá tudo certo. Saiu fora. E ele nem sabe disso. Mas tá tudo certo. Por quê? Porque foi a única estratégia que eu encontrei de continuar olhando, né, no olho dos meus amigos e ter uma vida digna. Mas juridicamente eu não tinha responsabilidade por isso, né? Porque, afinal de contas, ele que comprava, tinha a senha dele e tal, mas enfim. Foi o modo como eu vendi o mercado, como eu vendi investimentos. Eu falei, cara, vem que eu descobri um jeito de ganhar dinheiro. Eu fui totalmente negligente, inexperiente, não por má fé, mas por realmente despreparo, né? Não sabia o tamanho que era o problema de um mercado de renda variável. Então, houve esse incidente. No final das contas, eu fiquei devendo minha mãe 2 clientes. Os 2 clientes que eu fiquei devendo, eu parcelei e consegui pagar ao longo dos próximos 2 anos. E minha mãe, até pouco tempo atrás, eu devia ela. Mas o que acontece? Eu tinha uma nova realidade. O empreendedorismo, que era o escritório de agente autônomo, não pagava as contas mais. Porque a gente começou a ter evasão, por causa que o mercado estava muito ruim. E eu ainda tinha o meu problema financeiro, que eram minhas despesas. Minhas finanças estavam devastadas. Então, o que eu tinha que fazer? Primeiro, não tirar minha vida, como foi passado pela minha mente várias vezes, né? Então, foi tipo assim, eu lembro de eu ir pro clube, assim, vou jogar meu carro embaixo desse caminhão aqui, né? Várias vezes eu pensei nisso. Então, a primeira coisa foi aguentar esse tranco. A segunda coisa foi, cara, eu preciso mudar
e identificar o que eu fiz de errado. Então, primeira coisa, vou buscar um curso de educação financeira, porque agora eu não sei nem como é que eu faço. Eu tinha uma receita altíssima, um gasto altíssimo, e agora eu tinha que mudar, né? Certo. Então eu saio de Goiânia e venho para São Paulo fazer uma formação de educação financeira na DSOP, que é uma metodologia internacional hoje. Conheço. Meus filhos estavam fazendo DSOP no colégio. Ótimo. O colégio tinha um contrato muito legal. É isso aí. Então eu me torno esse educador financeiro da DSOP e ali eu tenho a primeira chave que mudou na minha mente. Que educação financeira é uma ciência comportamental. Ponto. Quando eu descubro isso e eu volto para Goiânia, uma coisa que me deixou de pé também foi nunca parar de dar aula. Mesmo tendo quebrado e não tendo autoridade, porque eu não tinha resultado, eu tinha uma didática e um entendimento sobre uma parte técnica do mercado que poucas pessoas tinham em Goiás. Então, mas eu tinha um público pequeno para falar, 10 mil pessoas na época que tinha em Goiás inteiro de investidores na Bolsa. Mas, quando eu volto para Goiás, falando agora de comportamento financeiro, que as pessoas precisam de se educar financeiramente para poder se tornar um poupador, para depois investir, e aí eu passo a falar com 66 milhões de brasileiros, que são os inadimplentes, né? Na época 62, 63. Então eu passo a ter público para me escutar. Então eu começo a colocar isso para dentro do meu curso, para falar, olha, eu estou fazendo isso, é uma nova realidade, e é assim que eu estou fazendo para sair da dívida. E é assim que eu estou fazendo para poder viver sem uma pressão gigantesca. Aliás, a pressão nunca saiu, mas para eu ter dignidade e ter energia para passar por esse problema, esse período sem menos dolorido, se é que fosse possível, né? Certo. Bom, o resumo da ópera é que eu consigo, então, ter forças no educacional, porque à medida que eu ensinava as pessoas, isso ia me gerando alguns hormônios da felicidade, dopamina, endorfina, e ia me mantendo de pé. O esporte foi minha segunda terapia. Então você perguntar por que manteve ali. Mantive meu futebol ali, minha peladinha e tal, então tá tudo certo, me transpirava e tal. E entro num casamento. 2013 eu caso, endividado pra 13. caramba. 2013 eu caso, endividado. E para piorar a situação, antes ele, junto com o noivado, com esse tsunami, eu pulei uma parte, né, muito delicada e importante, foi quando eu perco meu pai. Então se você juntar ali de 2011 até 2013, eu perco um pai, perco muita grana e a minha frustração profissional é muito grande, porque a minha empresa não estava dando certo mais. Quando eu volto de São Paulo como educador financeiro, eu continuo dando aula, mas a conta não fechava. Então eu preciso arrumar outra coisa para poder pagar minhas contas. Aí eu viro nessa época e me faço de novo a pergunta, o que eu sei fazer? Sei jogar xadrez, mas e aí? Então eu vou dar aula de xadrez. E aí eu vou dar aula de xadrez numa escola canadense chamada Maple Bear, que tem no Brasil inteiro. Aqui em Presidente Prudente nós temos. E por saber falar inglês, eu dei aula de xadrez em inglês na escola. E eu ganhava uma remuneração legal. Conseguiu ali, pelo menos, equilibrar minhas contas um pouco. Quando eu vi outra escola gostou do projeto, me convidou. Quando eu vi outra escola me convidou, eu estava dando aula em 7 escolas e diminuía a minha carga horária financeira, porque a empresa não estava dando lucro, não estava dando receita. Certo. Né? Mas eu nunca parei de dar aula de curso de investimentos. Num determinado momento, eu, já educador financeiro e já falando dessa nova mentalidade, eu precisava buscar coisas para me manter para cima, tanto motivações como inteligência espiritual e emocional. Espiritual ainda não, mas emocional eu vou buscar formações em coach, eu vou buscar curso de liderança, começo a investir em mim, né? Para suprir aquele momento, né, que eu estava vivendo, fui buscar jeito de melhorar. E aí eu faço muitos cursos, faço a formação de coach, depois eu faço a formação de executive coach, depois eu faço de liderança, faço uns 2 cursos de inteligência emocional, e aí eu começo a ter vários mentores. Pessoas que começaram a falar coisas que eu comecei a assimilar, eu falei, putz, é isso que eu estava sentindo, mas agora parece que ficou claro, eu começo a pegar algumas direções e começo a aprender ferramenta de alta performance, né? Que basicamente o coach, você aprende a fazer pergunta e vai te levar para resultado. Certo. Em 2016, ainda nessa transição, eu dando aula. Dando 2013 aula casou, isso. tal, dando aula 3 anos. E aí as finanças daquele jeito, trabalhar, pagava conta, comecei a ficar escravo desse processo, né? Comecei a jogar menos futebol, a comer mais errado, conclusão, comecei a engordar, o joelho foi pro pau, aí veio cirurgia de LCA, que é o ligamento e tal, minha terapia, que era o futebol, já não podia fazer mais, comecei a ficar meio deprimido ali e tal. Quando vem 2016, eu não consigo segurar o casamento, a patroa falou, eu quero dar um tempo.
porque realmente o casamento tá muito ruim. Não aconteceu nada, nenhum bafão, não teve traição, não teve nada, mas teve um desgaste, porque eu tava um cara deprimido, essa que era a verdade, né? Eu era um marido muito ruim. E aí eu falei para ela, ó, vamos buscar psicologia, a gente tá precisando de ajuda, né? E aí ela escolheu a psicóloga, nós fomos atrás da psicóloga. No terceiro sessão ela falou, não, eu quero abandonar o barco mesmo. E aí Separar. ela saiu de casa. Caramba, bicho. E aí quando você pensa que o buraco tá chegando no fundo, você percebe então que tem, né? foi as 2 milhas, né? O pai e agora o matrimônio. Então acho que o homem perdi tudo que o homem poderia perder, né? Mas beleza. Aconteceu isso, eu chego para minha mãe e falo, mãe, aconteceu isso e isso. Eu ainda continuei morando no apartamento que a gente tinha, né, de casado, mas em 3 meses eu falei, mãe, meus amigos estão tudo querendo me levar pra balada. Eu nunca fui de beber, mas enfim, a balada é noite, né? E a noite acaba com o cara de qualquer jeito. E gordo, sem dinheiro, infeliz. Eu falei, mãe, se eu entrar nesse mundo aqui, eu vou me perder e não vou viver o luto do casamento. E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não vou para frente. Então a senhora me aceita de volta em casa, vou dar um passinho para trás, colocar minha cabeça no lugar e também não quero ficar aqui nesse apartamento, porque é o apartamento que eu estava casado, que chegava lá, lembrava da mulher, então tristeza. Não faz sentido nenhum. A conta estava feia, né? Bom, eu volto para casa e aí eu começo uma profunda autorreflexão e falo, cara, faltou algo além do dinheiro, né? Faltou algo no Henrique. Além do sucesso, além do status, além da parte financeira, faltou. E aí, assim, eu sempre frequentei missa, né? Sozinho, eu herdei isso não sei de quem, porque minha mãe nunca foi e tal, mas eu tive essa cultura de ir à missa, inclusive ia com a esposa, mas a gente nunca deixou isso em falta, mas era muito diferente você ir à missa do que viver Deus no relacionamento todos os dias, né? Perfeito. E eu comecei a perceber que tinha um vazio espiritual. Falei, cara, eu vou sozinho, vou buscar tudo. E aí eu comecei a ir em igrejas de todas as religiões cristãs em Goiânia, inclusive evangélica, católica, espiritismo, fui em tudo. E todo mundo queria me levar. Eu falei, não, eu quero ir sozinho, eu quero descobrir onde que eu me sinto bem. E aí acabou que eu me senti bem numa igreja evangélica do pastor Paulo Júnior, que é a Sal da Terra. E me senti bem também numa missa onde o padre fez a homilia papal dele, o curso dele inteiro, a preparação dele em Roma. E ele tem um vocabulário muito rico. Para você ter ideia, numa das homilias dele, ele cruzou 3 textos do Evangelho, com 3 pintores da Grécia Antiga e soltou a homilia. É lindo o negócio. É um teólogo, enfim, muito, muito massa. Artista, na verdade. E aí eu comecei a me sentir bem. Como eu fui batizado quando criança na ortodoxa católica, eu fui batizado crismado junto. Então, quando eu casei, eu não precisei fazer a primeira comunhão. Então, eu fui fazer agora a catequese, depois de velho, né? Nesse período, a mulher arrepende e fala, me perdoa, eu quero voltar. E eu tava já dando uma guinada na minha vida, porque eu volto para casa da minha mãe, eu tiro a pressão financeira, porque agora não tinha quanto para pagar mais, não tinha nem mulher e nem casa. Então, minha mãe pagava as contas de casa, eu não tinha mulher para dar uma qualidade de vida. Ou não que eu sustentava minha mulher, ela trabalhava e ganhava mais do que eu, mas ela tinha um padrão de vida alto e eu queria viajar nos Estados Unidos todo ano, então eu tinha uma pressão muito alta. Tá? Então, eu volto para casa agora, eu começo a botar o nariz para fora da água, financeiramente para fora da água, eu começo a tirar a pressão de ter que prosperar rápido, porque agora eu não tinha contas para pagar, e eu começo a entrar nesse caminho com Deus, parece que eu encontrei a mola. Aí nesse período a mulher fala que arrependeu. Caramba, bicho, nossa, quando você aí vai contando assim, que a gente tá aqui, tá vendo, parece que tá lendo um livro, caramba, qual que é o próximo capítulo? Eu falei o seguinte pra ela, eu vou fazer uma viagem agora, vou pros Estados Unidos. Na época, inclusive, fui jogar um campeonato mundial de pôquer, porque o xadrez me deu muita habilidade para jogar baralho, e eu, como não gosto de sorte, sempre tive efeito randômico, é coisa de aposta, não é muito a minha praia, mas o pôquer é um jogo de habilidade, provado pela Oxford, né, de estudo científico. E o xadrez me deu muita bagagem para poder ser lucrativo. Então eu me tornei lucrativo no pôquer e fui para Las Vegas para o campeonato mundial de pôquer. Caramba, e ela falou assim, larga a mão disso, vamos voltar ao casamento. Eu falei, não, eu vou, quando eu voltar a gente conversa. Porque ela tinha me encontrado na rua e tinha dado uma recaída, né? Quando eu volto, a gente se encontra e decide não voltar. E eu, né, de fato, fiquei firme na decisão. Mas a hora que ela pediu perdão, eu viajo meio mal já. Porque é como se ela tivesse pegado a batata quente e colocado na minha mão. Então eu tava, eu tô fazendo catequese, a gente tem que perdoar. Comecei a ver que temos perdão, que a gente tem que liberar perdão. Ela tá pedindo perdão e eu não tô perdoando. Essa época eu fiquei mal. Mas quando eu volto aos Estados Unidos, a gente, né... Deu bom lá no poker? Deu bom, eu sou lucrativo, né? Eu tenho uma carreira vitoriosa no poker. Talvez eu tenha ganho mais dinheiro no poker em alguns anos do que minha vida inteira de xadrez. Mas eu fiz uma conta
Pôquer é diferente do truco. Truco você fala que é um jogo de sorte. Truque é jogo de sorte, cacheta é jogo de sorte. Tem habilidade, mas a sorte é predominante. O efeito randômico, a sorte é predominante. No poker, não. Poker é 70% habilidade, mais ou menos, dizem os matemáticos, tá? Bom, e aí eu volto, né, dessa viagem, a gente encontra, decidimos não voltar, e vamos juntos no cartório, assinamos o divórcio juntos. Até então não tinha divórcio assinado. Não, só tinha saída de casa. Só um tempo só. O tempo foi de março a setembro. Então, em setembro a gente vai no cartório junto, assina o divórcio. E aí ela se envolve rapidamente com um outro namorado, ela começa a namorar e tal, e eu... Só com a vida. Quietinho, pra casa da minha mãe, fui buscar Deus e comecei a reeducação alimentar, comecei a botar força nas pernas, quando eu vi eu tava jogando meu futevôlei de volta, e aí eu comecei a rampar. E comecei uma busca incessante por Deus. Parece que cada vez mais que eu ia em missa, em culto, na catequese, eu ia me aproximando dessa fonte e aí algo começou a nascer dentro de mim. Em 2018, Você gostou de ir na... Só porque eu sou curioso mesmo, não vai mudar nada no nosso papo. Mas você gostou da igreja evangélica, Sal da Terra, e você gostou do padre lá... Dessa missa específica. Dessa missa, mas você manteve na igreja católica. Eu mantive nas duas. Nas duas. Eu só não fui na espiritismo, porque eu achei que era muito distante de Cristo, aí eu já não achei que eu me senti bem. Então o que estava fazendo? No domingo de manhã eu ia no culto e à noite eu ia na missa, ou vice-versa. Bom, show. Isso no mesmo domingo. Passou um ano, nesse período eu tive três grandes caronas. Primeiro, a Selic começou a cair muito, a taxa de juros, que era 14, começou a cair. Certo. Eu dando cursos, nunca parei de dar curso, nunca parei de dar aula, pegando agora essa carreira com comportamento financeiro, com inteligência emocional, comecei a ver o que eu tinha feito de errado emocionalmente, mais maduro, falei, putz, como eu fui inocente. E aí em 2018 eu faço um curso de educação financeira bíblica. Educação financeira bíblica. Como é que foi isso? 2 americanos pegaram a Bíblia e descobriram que lá tem 2.350 versículos que falam de dinheiro, posse e bens. Daí esses caras pegaram esses versículos e transformaram num curso chamado Kroll Finances. Jean, nosso técnico operacional aqui, é professor do Kroll. Boa, então estamos em casa. Então vai saber mais do que eu. A Universidade da Família trouxe isso para o Brasil. Isso aí. Eu fiz esse curso como aluno em 2018 e assim como o Jean, em 2019 fiz como líder. Então eu também sou professor do Kroll hoje. Bom, eu preciso fazer esse curso, cara. Não fiz até hoje. Muito bom, é muito bom. Aqui que você pega no celular, ó, tem versículo aqui até hoje do Kroll. Aqui, você pegar aqui, tem aqui, ó. Caramba, Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Muito massa, é muito bom o curso. Quando você faz o curso, mano, eu falo, puta merda, desculpa a palavra, né? Não? Encaixou tudo, mano. Tudo que eu busquei na ciência minha vida inteira, tudo que eu busquei, tudo que eu fiz de errado, tem um versículo aqui para falar, cara, você tretou com Salomão. O cara escreveu Provérbios e Eclesiastes, o cara mais sábio da história, você tretou com o homem. E aí, mano, eu saio de lá querendo contar isso para mais pessoas, né? Então agora, no meu curso, que começou lá atrás, de investimentos, que eu falava só de bolsa, eu passo a falar de comportamento financeiro, eu passo a falar com um cara que tem dívida. Quando a Selic começa a cair e o mercado de finanças do Brasil se reinventa, abre um leque gigante de renda fixa. Então agora eu falo também para o cara que é conservador. E agora, com essa base emocional e com a base cristã, eu desenvolvi o pilar espiritual, que eu chamo de inteligência financeira emocional e espiritual. Então, carinhosamente, desse percurso, eu desenvolvi um método que eu acho que é único aí no Brasil hoje, que é dividir a educação financeira em 4 pilares. Espiritual, Bíblia, emocional, inteligência emocional, comportamental, de SOP e a técnica, que é investir o dinheiro. E a técnica que você também diz que é muito vinda do xadrez. Calma lá, e o xadrez vai me dar a habilidade para desenvolver tudo, para atuar em tudo isso. Mas por enquanto a técnica é o que fazer com o dinheiro. Renda fixa, renda variável, título público, ações, opções, fundos imobiliários, commodity, dólar, então tudo isso está na técnica, né? Bom, então, de novo, Selic começou a cair, surgiu o Instagram, surgiu mídias sociais. Então eu começo a falar isso que a gente está conversando ainda, muito despreparado, lá atrás a galera começa a gostar da conversa, uma empresa me acha, uma gestora, que hoje é uma das maiores gestoras do país, chamada TG Core. E ela me contrata para poder falar para as pessoas de educação financeira
entendendo eles que isso seria uma porta de captação para o negócio deles. Então, louvável a ciência do gestor, né? Inclusive, um abraço para a Giovana Dutra e para o Diego, né, da TG Core, e para o Gibran, que são CEOs da empresa hoje. E Eles conseguiram ter esse start. Lá, o que o Henrique sabe falar interessa, porque a gente fala de fundo imobiliário, é uma modalidade nova de investimento. Nós precisamos de alguém com didática, com alguém que saiba falar de educação financeira e saiba explicar por que é melhor, por exemplo, vantagem de investir num fundo imobiliário do que um imóvel. Papo para o nosso podcast mais para frente, hoje no final. Mas enfim, eles montam um time de comercial lá nessa gestora e eu era responsável por 50% do faturamento, éramos 10. Eu levei quase 39 milhões de reais para eles em um ano e pouco. Essa que é a verdade. Bom, começa a ganhar bem, porque ela era meritocracia. Começa a conhecer pessoas e começa a descobrir o poder do networking. Porque eu começo a ter acesso a grandes investidores novamente. Como agora eu já tinha resultado da minha profissão, eu já podia estar em lugares que antes eu não podia. Podia estar num jantar, podia tomar uma garrafa de vinho, podia sair para almoçar e jantar com o investidor. Comecei a... Já voltou pro tabuleiro. Voltei, exatamente. Isso aconteceu em 2018. E em 2019, eu começo a ver que eu tinha rampado profissionalmente e eu tinha muito conteúdo para poder ensinar para as pessoas, a ponto de, na minha roda de amigos, eu estar começando a passar por um alienígena, porque eu querer conversar sobre inteligência emocional, espiritual, Bíblia, investimentos, opções, derivativos, hedge, proteção. Começou a ser um vocabulário. Eu não vou ser soberbo aqui de falar que Goiânia ficou pequeno para mim, mas eu precisava de me conectar com pessoas que me falavam disso, que respiravam isso. Porque senão você sentia ali que a sua... Nossa. Eu percebi que eu estava ensinando mais do que aprendendo. Código que eu peguei aqui em Alphaville também. O que eu decido fazer? Começar a vir para São Paulo, uma busca incessante. Curso, palestra, tudo que você puder imaginar. Começo a fazer mentoria. Tudo que eu ganhava, eu investi em mentoria. Em vez de trocar de carro, solteirão, né? Não, deixa o carro em velho, vamos para a mentoria, vamos investir na mente, né? Na transformação. E aí, mano, eu comecei a me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? E graças a essa decisão de investir em conhecimento lá atrás, que eu chamo carinhosamente de plantar as sementes, hoje está colhendo, né? Então, o que acontece? Em 2018, eu começo a vir para São Paulo, Alphaville especificamente. Em uma das mentorias, né, que eu participo, que eu paguei 35 mil reais na época para uns 6 meses de programa. 35 mil? Para 6 meses de programa. Que era a mentoria do Rafa Prado. Um dos palestrantes era o senhor Pablo Marçal, que nessa época está começando a explodir. Eu não conhecia ele, apesar de ser goiano também. Eu não sou o cara do Instagram e tal, então não tinha eu sou o cara do offline, sempre fui. O professor Gigi Quadro, né, raiz. E aí ele dá uma palestra falando de aterrissagem, ensinando como fazer network, como você conecta uma pessoa que você quer conectar, o que você tem que fazer, como é que você se torna uma pessoa interessante e não interesseira. Eu lembro direitinho da palestra dele, foi fantástico. Poxa vida, que legal. Ele dando técnica, como é que você vai chegar num lugar para se conectar com a pessoa. Ele fala certinho que é como se fosse um piloto de avião, que você vai aterrissar o seu avião, que você não pode nem se bater muito forte a ponto de assustar a galera e nem ser muito tímido a ponto de ninguém te perceber. Então ele fala várias técnicas de como ter esse profissional de networking. E ele fala, por exemplo, lá no Goiás, a gente chama essa técnica de rodear toco. Então você quer conectar comigo, Pablo Marçal? Não vai adiantar, tem muita gente na fila, vai conectar com as pessoas que estão à minha volta. Por exemplo, quem toma conta do meu jurista é aqui, quem toma conta do meu dinheiro é Nésio Monteiro. A hora que ele fala Nésio Monteiro do meu dinheiro, eu falo, opa, peraí, eu tenho um jeito diferente de pensar sobre dinheiro. Já comi muita farinha aí, né, lá no Goiás, passei por bons e maus momentos e agora estou tendo resultado. Inclusive tem um fundo imobiliário novo que eu já tenho resultado, que a minha família tem resultado. Nessa época minha mãe e minha avó já estavam investindo, então eu já tinha um resultado para mostrar. E sabia falar de derivativos, de opções, não como eu fazia lá atrás, para quebrar, mas agora para proteger. Escutei essa palavra Nésio Monteiro. Isso foi em 2018, em algum momento ali, 2019. De lá para cá, tudo que eu fiz foi para tentar me conectar com esse grupo. Por quê? Porque eu sabia que eles eram um grupo muito forte de educação, faturaram mais que a Globo ano passado, inclusive. Tá certo que a Globo caiu muito com o governo Bolsonaro, mas é a Globo ainda, né? Os caras rachando de ganhar dinheiro, rachando de vender curso, e eu tenho certeza que as finanças podem afetar uma pessoa, porque eu sei que eu vivi, então eu preciso ajudar pessoas a mudarem o que elas entendem sobre educação financeira. E na parte técnica, o Nésio, que vende curso online, ele precisa aprender comigo, porque ele não tem, um menino de 26 anos, ele não tem a experiência de mercado que eu tive.
O gás e tal, é tudo isso aí que você agregou, né? Então, ao assim, eu longo vou da- resumir a história, mas foram 1 ano e meio para eu conseguir me sentar com o Nésio, tá? A hora que eu sento com ele, eu falo abertamente isso que eu vou te contar agora. Eu falei, Nésio, eu quero te ensinar um monte de coisa que eu sei, tecnicamente inclusive, e eu sei que você pode pegar esse conhecimento e se lançar online e vender seus cursos aí, fazer milhões, que é os lançamentos digitais que eles fazem. E se você fizer isso, tá tudo certo. Eu vou voltar para Goiânia e vou arrumar meu jeito de continuar minha vida. Mas eu acho que em vocês eu posso confiar, porque vocês é o primeiro grupo que eu vi que ganha dinheiro, mas vive Mostrando... o reino. Ah, tá. Então, nesse discurso meu, eu deixei claro para ele uma coisa que eu ainda não tinha ideia, o tanto que seria importante para mim, que é o reino. Porque o reino, no sentido, é a justiça, né? de fazer coisas boas para outras pessoas, plantar a semente e pensar no dinheiro como a última coisa, se vai dar certo ou não. E eu entendi que eu tinha que ser verdadeiro com ele, arriscar entregar de mão beijada esse conteúdo e esperei a reação dele, né? Bom, para resumir a história, hoje eu sou sócio do Nésio, nós estamos aí com mais de 300 alunos ao longo de todo o país. Caramba. E ele é uma fonte muito... Com o estrategista? Com o estrategista, que é a empresa, né, que eu sou empresa hoje. E estrategista. Porque de 2016 para frente, quando eu começo a rampar, principalmente na gestora, o mercado financeiro me chupa de volta. E nessa época, essa conversa que eu tenho com o Nésio, eu já tenho um negócio rodando, que é de ajudar pessoas a investirem e ser remunerado por isso através da gestão de investimento com outras gestoras. Então eu chego para ele com conteúdo técnico para educação, que era o que ele fazia, e apresentando também um possível negócio agora de gestão. Então eu tinha 2 frentes, eu podia somar para ele na parte de educação e construir um negócio com ele para gerir o dinheiro dele e do ecossistema e, quem sabe, dando resultado, pegar mais pessoas. Então eu chego, e é muito massa ele contando isso, né? Porque ele fala assim, você bugou minha cabeça. Puxa vida, é legal quando você chega com um conteúdo tão interessante para outra pessoa, tipo o que você tá fazendo comigo agora, bugando minha cabeça. Tipo assim, aí, Jean, tanto tempo para o cara vir aqui bugar nossa cabeça. E aí, mano, eu passo um final de semana na casa dele, a gente come churrasco junto, e ele e o assistente dele atrás dele, eu dando um curso de opções e renda e proteção. Para ele. Para ele e pro assistente. Você mandando conteúdo. Do jeito que nós estamos aqui, eu sentei do seu lado, na frente do computador e conteúdo. Curso assim, de 3 pessoas sentadas e desse jeito que nós estamos aqui. Bom, para resumir a história, eles começam me testando, obviamente, né, para ver se tudo que eu falei tinha aplicabilidade, mas rapidinho, o Nésio também é muito inteligente, apesar de ser muito novo. Cara, com 2 meses, eu já era responsável por todo o investimento dos CEOs da plataforma, do Pablo, do Marcos Paulo, da Carol, do Nésio, todo mundo. Todo mundo hoje investe, e dessa parte de bolsa, de mercado de capitais, sou eu que tomo conta. Caramba, cara, não acredito nisso, cara, que eu tô conversando, não acredito que eu tô conversando com você, e quando eu digo para as pessoas que, olha que Deus faz com a gente, cara, e eu vou computar isso a Deus, porque, cara, como que eu poderia ter esse acesso aqui, lógico, né? O acaso nunca vai ser o acaso, né? Exato. Mas as Jesuscidências. Bom, e aí eu chego além de resultado, eu chego organizando a vida fiscal deles, porque eles estavam investindo em bolsa, e quando você investe diretamente na bolsa, você tem que pagar DARF todos os meses. É um saco. E os poucos contadores que sabem fazer isso não querem pegar essa bronca, porque justamente é um saco. É um saco. O que eu fiz em Goiânia quando eu comecei a rampar? Eu peguei um programador e, de novo, peguei o dinheiro que eu tinha e falei, amigo, desenvolve um robozinho para mim, para chupar do e-mail do investidor a nota de corretagem e entrar direto no nosso programinha aqui para poder organizar a vida fiscal da galera. Então eu criei, mesmo sem ser um cara nada de tecnologia. Foi o programinha que eu instalei esse começo de ano agora para fazer meu imposto de renda? Pode ser. Deve ser o Sencom que você colocou, mas eu tenho, enfim, eu peguei uma licença de programa, mas que a gente tem que abastecer o programa com nota de corretagem. Isso, eu só baixei tudo lá as notas de corretagem, o negócio já me deu Só que eu tenho 300 alunos, eu não posso ficar esperando você me mandar as notas. Você vai esquecer, você vai ficar doente, você vai viajar, e como é que eu faço com 300? Tem que ser automático. Então eu vou lá no seu e-mail, cadastro uma rotina para o seu e-mail mandar a nota de corretagem direto para o programinha para eu te dar no final do mês e no final do ano, tudo pronto, mastigado para o seu contador declarar o imposto de renda. E aí eu treinei uma pessoa da minha equipe para ela ensinar os contadores. Bom, então eu chego no ecossistema do Nésio, ensinando ele a investir, para ele vender o curso dele online, ou seja, melhorando a qualidade técnica dele, com o resultado financeiro dos investimentos, com responsabilidade fiscal, né? E com um negócio paralelo, que é o estrategista. Ó, gostou de tudo que você viveu? Gostei. Pô, me indica mais gente.
E aí eu me torno, então, um cara que comecei a ficar bom nesse negócio de fazer networking. Porque eu peguei o código que o Pablo tinha dito naquela palestra e fiz exatamente ipsilidem. Eu me tornei uma pessoa interessante antes de ser interesseira. Eu não cheguei em Alphaville para sugar os meninos. Eu cheguei para entregar valor. Independente. Você podia ter voltado com uma mão na frente e outra atrás e no teu coração isso estava tudo certo. Se acontecesse. Tranquilamente. É um risco que eu assumi. Na época eu contei para minha mãe e meus amigos, falaram, você é burro, você vai entregar tudo que você sabe? Eu falei, tem um negócio diferente aí, gente. Tem um negócio diferente. Tem um negócio diferente. Beleza. Nós estamos... Que é reino, que é busca em primeiro lugar a justiça de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem um negócio diferente que meus amigos e minha mãe, por não ler a palavra e não estar naquela sede por Deus, não estavam vivendo. Tá. Então eu começo a achar um sentido nisso aí. O que aconteceu? O Nésio, ele entra para dentro, ele fala, que bom que você chegou. Eu não estava tendo mais tempo para poder tomar conta dos investimentos. Eu preciso ser essa pessoa generalista. Então o Nésio hoje é um cara que tem múltiplos negócios e eu sou mais um negócio dentro do ecossistema dele. Então hoje eu que toco a parte do mercado financeiro de capitais e por estar no ambiente, né, tomando conta do dinheiro dele, somando forças para ele, isso me deu muita autoridade. Consequentemente, eu cheguei em lugares que eu não teria chegado. E aí é Deus agindo, né? Então, eu plantei a semente, conclusão, estou no Corinthians hoje. Então, os caras do Corinthians investem comigo. Por quê? Porque conectaram com o Pablo. Eu quero investir. Investimento é com o Nes. A hora que chegaram no Nes, bateram para mim. Né? Bom, para resumir a história, a gente está crescendo exponencialmente. Né? Eu, literalmente, nessa nova... Você é corintiano ou não? Eu sou flamenguista. Ah, tá. Então, nessa... Mas, sou palmeirense, tá tudo mas certo. tá tudo certo. Não, só preciso de um cara para chegar no Palmeiras. Eu quero chegar lá. Tô precisando só de uma indicação pra gente chegar lá, Vou entendeu? te indicar pro meu amigo Abel Ferreira. Pronto. Chegamos lá, tá tudo certo. Porque tem muita gente... Imagina esse cara de futebol, tanto dinheiro que eles ganham, que eles queimam o dinheiro. Ou compra imóvel errado, ou... não tem nada contra investir em imóvel, tá? Invista em imóveis. Eu ensino meu aluno a fazer conta, tá? Então o cara compra muitos empreendimentos ou toma decisões erradas e muitos jogadores vão acabar pobres lá na frente porque não teve uma sabedoria financeira. Sim. Então os caras ganham rios de dinheiro, então é uma oportunidade gigante pra gente trabalhar junto. Mas enfim, essa sementinha no Nésio, ele faz R$1 milhão no lançamento dele, vendendo curso online com coisas que eu ensinei para ele. E obviamente ele também sabia muita coisa, ele é muito bom. Tá? E obviamente eu estou ali tranquilo, não participo desse faturamento e em nenhum momento eu me senti injustiçado por isso, porque eu sabia que eu tinha sido útil e que eu ia colher resultado, só não sabia como. Então, naturalmente, as pessoas da plataforma, do ecossistema hoje, querem investir no mercado de capitais, são todos meus clientes, falo com o Henrique, e outras pessoas estão chegando. Então, eu descobri, nessa história minha de chegar em São Paulo e de criar essa autoridade, de construir um caminho para se relacionar com as pessoas. Então, hoje, caminho sólido, né? Não é um caminho, uma ponte do rio que cai ali. E aí que eu chamo carinhosamente do jogo do reino. E aí nasce o livro Reino e Investimentos, né? Que é o livro que eu vou te entregar aqui com muito carinho, que basicamente eu cruzei o xadrez, a Bíblia e o mercado financeiro com empreendedorismo de estudo. Então, basicamente, nesse livro aqui, eu te ensino a ser um investidor e um empreendedor à luz da Bíblia, jogando o famoso jogo do reino. Só para você ter ideia, como é que é a espinha dorsal desse livro. Muito obrigado. Imagina, cara. Aqui, ó, vamos compartilhar junto aqui, Jean. Nós vamos estudar junto isso aqui uma vez, igual o casal que faz devocional junto, eu e meu sócio aqui, nós vamos ter que sentar junto para comer isso aqui. Muito obrigado, viu? Então, olha só como é que eu imaginei o jogo do reino, né? Fazendo analogia ao xadrez ali, né? Então, olha só. Lá atrás eu decidi que eu tinha que mudar a minha vida. Então eu tomei uma decisão. Quando eu decido querer ter resultado diferente, eu tomo uma decisão. A primeira decisão que eu precisei tomar, mudar a minha ambiência. Então eu precisei vir mais para São Paulo, buscar conhecimentos, estar perto de gente que tem frequência diferente. Então uma vez numa ambiência nova, eu vou acessar frequências de rádio, de transmissão diferente. Beleza. Com pessoas em frequências diferentes que estão me ensinando coisas, eu vou mudar a minha mentalidade. Logo, mudando a mentalidade e o pensamento, eu posso originar novas ações. Somente com novas ações, novos resultados virão. Quando o resultado acontece, o que eu tenho que entender? Que eu não tenho que guardar esse resultado para mim, nem me acomodar aqui. Que é onde as pessoas estão presas hoje, na famosa 20 mil, 30 mil, 50 mil reais por mês. Minha mãe queria que eu fosse funcionário público, porque eu era inteligente, para ter uma zona de conforto. Então, as pessoas que têm... Olha que coisa disruptiva.
eu quero ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil reais por mês. Mano, quem é você para colocar seu teto em número? Quando você coloca o teto em número, automaticamente você fechou a porta lá em cima que Deus está abrindo para você. Da exponencialidade. Então, quando você decide entender que você não tem que sentar em cima do seu conhecimento e ficar nessa zona de conforto que o seu cérebro vai te colocar e vai te impedir de prosperar mais ainda, você tem que entender que você tem que pegar todos os códigos, tudo que você aprendeu aqui e continuar ensinando. E se você não quer fazer igual a Bíblia, a palavra de talentos, se a pessoa não acredita na Bíblia, então vamos lá para o Cortella, que a gente tem que ter uma generosidade mental. Ele fala que tem que ensinar o que se sabe, tem que ter uma coerência ética de viver o que se ensina e tem que ter uma humildade intelectual de se perguntar o que se ignora. Então, se o cara não quiser na Bíblia, nós temos na ciência, tá tudo certo. É ensinar, é comprovado cientificamente que a gente aprende quando a gente está ensinando. E se hoje você não está aprendendo, você está morrendo. Então, o que eu decidi fazer? Cara, eu vou aprender o máximo que eu puder e vou ensinar o máximo que eu puder. Então, a minha vida é isso hoje. Eu aprendo o dia inteiro, eu participo de experiências novas, eu continuo fazendo mentorias, mesmo com pessoas que têm menos resultado que eu, mesmo com pessoas de segmentos diferentes, porque de alguma coisa ela vai falar alguma coisa, mudar uma chave na minha cabeça. E eu vou conseguir costurar isso e ensinar para outra pessoa algum outro código. Então, eu vivo hoje da curso, da mentoria, e aí o que acontece? Quando você começa a compartilhar conhecimento e resultado, as outras pessoas vão começar a mudar o pensamento, vão começar a ter ação nova, vão ter resultado. Quando você faz outras pessoas terem resultado, ou seja, sobe a pessoa de nível, essa pessoa é gerado nessa pessoa um gatilho da reciprocidade. Ou seja, a pessoa quer agora andar com você, quer te fazer bem, quer te retribuir esse favor. Quando você vê, você está construindo um ecossistema de pessoas à sua volta que querem andar junto. Então hoje o estrategista é isso, a gente é um hub de negócio que gera valor antes de ter que negociar pixel, ter que ter dinheiro na parada. Né? Bom, nesse meio termo eu começo a ter resultado financeiro, porque 2016 para frente eu precisei agora bater o mercado, né? Porque eu comecei a ter dinheiro de volta e agora? E aí, vou bater o mercado ou não vou? Vou parar de investir? Eu desenvolvo uma tese baseada em proteção patrimonial e aí eu começo a imprimir e pagar os benditos DARFs. Ou seja, DARF é o documento da Receita Federal que comprova que você teve lucro. E eu comecei a ser uma máquina de pagar DARF. E comecei a fazer outras pessoas a fazerem isso também. Então lá em Goiânia... Você, assim, a brincadeira, a máquina de pagar DARF é porque enquanto você está pagando, você está lucrando um monte. Então, assim, quanto mais DARF, mais feliz. E aí eu fiz 197 pessoas pagarem DARF todos os meses no ano do Covid em 2020. Então a bolsa despencou no primeiro semestre e meu negócio cresceu 600% no ano. Por quê? Porque um milionário da cidade que teve uma aula comigo, começou a investir nessa nova tese, começou a imprimir o DARF e um belo dia levou para casa e o DARF foi o assunto do churrasco dos milionários no final de semana. Aí veio um atrás do outro. Então essa foi minha rampagem profissional em Goiânia. Quando eu cheguei em São Paulo, então, para conectar com o Nésio, eu já tenho um negócio rodando, eu já tenho resultados meus e do negócio, estava faltando agora dar resultado para eles. Então tem um ano e pouquinho que eu estou lá agora. E quando você fala de que você está dando resultado, você quer dizer o quê? Que você pegou toda o teu conhecimento, mas aquelas experiências negativas, o que fez você quebrar, você entendeu todo esse contexto e hoje, se você tiver oportunidade, você consegue mostrar para mim ou para qualquer pessoa que você tem uma metodologia de investimento onde eu ganho dinheiro protegido. É isso. É exatamente isso. Você ganha dinheiro com uma relação retorno-risco otimizada, porque seria antiético e proibido eu te garantir rentabilidade. Isso não existe. Mas a gente corre riscos conscientes e desenvolveu uma tese que vem bater no mercado de 2016 para cá. Tá. De um ano para cá, eu já com uma carteira robusta, com muitos clientes, com muitos DARFs, eu chego nas gestoras e agora eu sei fazer network, né? Agora tem resultado, tem costa quente. Gestor, é o seguinte, eu tenho uma tese, tenho de cliente, tenho dinheiro e eu quero criar um fundo de investimentos para melhorar o meu operacional. Você vai querer fazer uma parceria comigo ou eu vou ter que montar uma gestora? Cheguei lá em Goiânia. Gestora você quer dizer XP, esse pessoal? Não. XP é um supermercado, é onde distribui o fundo. Gestor é quem cria o produto. Tá. Então, fazendo analogia com o supermercado, gestor é a Heinz, é a Coca-Cola, que vai criar o produto. Tá. A XP é o Carrefour, que é onde você vai comprar o produto. Então, eu cheguei na marca das gestoras e falei, eu tenho
uma fórmula, uma tese, e eu quero criar esse produto, criar um fundo. Vamos criar junto? Só que para eu criar gestor ou fundo, na barriga de vocês, que é a empresa de vocês, eu tenho algumas exigências. Primeiro, vai ser o primeiro fundo multimercado do Brasil que não cobra taxa de gestão. Só cobra performance. O que é isso? É um advogado no êxito da causa. Então, para você, gestora, ganhar dinheiro com esse fundo, o cotista vai ter que ganhar dinheiro. Com parte do resultado dele, fica de performance. Aí, beleza. Mas ele não vai ter que pagar antes de levar. Não. E se ele não bater o CDI, que é a taxa de juros básica brasileira, vocês vão trabalhar de graça. O fundo não ganha nada. Henrique, mas isso não existe. Olha aqui a nossa estrutura, o custo fixo. Não, eu deposito o dinheiro em juízo para vocês, antecipado. Mas o fundo não vai ter taxa de gestão. Só deu certo porque eu tinha resultado e porque todo mundo em Goiânia me conhece. Porque não existe isso até hoje. Eu conto isso para São Paulo nos outros. Um ano que eu estou aqui, eu vou em gestor, eu falo, cara, meu fundo é assim, não tem taxa de gestão. Eu falo, como assim? Não tem. Porque talvez o grande pulo do gato de todo mundo se não tiver uma boa tese, é que o cara vai levar na gestão. Os que estão perdendo estão tomando... E tá ganhando dinheiro. Tipo assim, aquele bando de sardinha tá alimentando a barriga desses caras. Exato. E o teu negócio é formatar algo que você, mesmo sendo uma sardinha, ou você não ganha, ou você pelo menos não perde. Não é que é isso. É que ou eu vou bater o mercado, e o meu cliente vai bater o mercado e nós vamos ganhar dinheiro junto, ou daqui 5 anos eu tô aqui na sua rádio pedindo emprego. No seu podcast, eu vou voltar a advogar, porque eu não vou estar no mercado se eu não conseguir bater o mercado. Como é que eu vou te vender algo que eu não acredito? Isso é skin the game, própria pele. Nassim Nicholas Taleb, no livro dele A Lógica do Cisne Negro, e também Arriscar na Própria Pele, um livro que ele tem que chama de Skin the Game. Como é que eu vou te falar de investimentos e falar da minha tese e te vender isso se ao longo dos anos isso não bater o CDI? O CDI é a taxa de juros. Sim. Então você pega o seu dinheiro e larga no título público, na LFT, que é o lugar mais seguro e otimizado para o seu dinheiro estar hoje para renda fixa. Não é na poupança, tá, alunos? Não é na poupança. Poupança é porcaria, né? Poupança paga 0,5% ao mês mais TR, toda vez que a Selic está acima de 8,5% ao ano, que é o caso agora, 13,75%. Então, quem tem dinheiro na poupança hoje está perdendo metade do que poderia ganhar, mais da metade do que poderia ganhar com a renda fixa no Tesouro Direto. Mas, enfim, eu tenho que bater pelo menos isso. Então, ao longo do tempo, se o meu fundo, se minha tese não bater o CDI, você pode ter certeza que eu não vou estar mais falando de técnica. Eu posso continuar com inteligência emocional, com devocional, com educação financeira comportamental, mas técnica eu vou parar. E aí? Mas isso depende de você ou isso depende dos players do jogo? Depende dos dois fatores. O que eu tô dizendo para você não é que a gente vai ganhar dinheiro sempre. O que eu tô dizendo para você é o seguinte, ao longo do tempo eu tenho que bater o CDI. Porque eu tenho uma tese que protege. Se eu estou falando de proteção, a hora que o mercado despencar, eu tenho que estar protegido. Eu não posso quebrar a conta igual um monte de gente faz. Né? Igual já aconteceu com você. Isso. Bom, então, para resumir a história, eu criei esse fundo. O fundo já existe hoje, então todo mundo que está ouvindo a gente que pode checar é Checkmate, com X, né, de xadrez. Né? Então o fundo leva o nome, né, de Checkmate. Checkmate. Que é a última jogada do xadrez, né? Sim. Esse fundo existe, negociado na bolsa. Tá listado na CVM, né? Bolsa é um ambiente eletrônico onde você compra fundo imobiliário e ações. Tá. O Checkmate, ele tá na prateleira da corretora, nesse supermercado, e tá listado na CVM. Sim. Então tá no mercado de capitais. É um fundo, como tem mais 6 mil fundos, né? Então você consegue botar no Google aí, comparador de fundos, Checkmate, tá lá o resultado, tá público. Inclusive, hoje nós estamos batendo o CDI em mais 6%. Tipo assim, eu sei um decor aqui, um fundo aqui, que, tipo assim, não sei se é isso. Você vai falar, não tem nada a ver. Aí tem, ó, VISC 11. O VISC 11 é um fundo imobiliário. Ah, tá. Esse é listado na bolsa. Você compra ele através do seu aplicativo, lá onde você compra a ação da Petrobras, por exemplo. Tá. Mas tem um fundo, por exemplo, o Alaska Black, que é um fundo de ações do Henrique Breda, um gestor muito bom, Henrique Fantástico. Esse é um fundo que não está na bolsa, mas está na CVM. Tá, que é igual o seu. Esse é um fundo de ações, o meu é um multimercado. Então, tem o XP Macro, por exemplo, é um fundo multimercado igual o meu. Né? Preciso fazer curso, tá vendo, pessoal? Tô tentando, mas sou esforçado. Tá tudo certo. As perguntas são inteligentes. Bom, então, para resumir a história, né? Eu desenvolvo esse jeito de fazer networking. Né? Hoje nós estamos aqui graças ao Hector, né? Que é um querido, né? E a espiritualidade do irmão dele, que é o Yuri, lá de Floripa, nos conectou. E hoje nós estamos fazendo negócio junto. O Yuri também está lá no ecossistema do Pablo e do Nésio, né? Inclusive está viajando com os dois agora para rodar essa política aí. E é um cara que conectou. Então, o que nós estamos, na realidade, né? É um convite para as pessoas mudarem a mentalidade e jogarem o verdadeiro jogo do reino.
que no final das contas, mano, é levar mais pessoas para subirem de nível com você. Acabou, não tem muito segredo. Mas totalmente, vou usar a mesma palavra, a palavra da moda e a palavra que você já usou, mas completamente disruptivo, porque hoje o comum é você querer subir, ou você não, né? Mas as pessoas querem estar subindo independente da volta, né? Então, na verdade, o segredo tá dito, mas é disruptivo demais. Total. Os valores da sociedade estão distorcidos hoje, né? O ser, fazer, o ter e o manter. Tá todo mundo querendo ter dinheiro, ter negócio, ter. Ninguém quer plantar a semente. 60% das empresas que abrem quebram em menos de 5 anos. Por quê? Porque o cara tá querendo ganhar dinheiro com o negócio sem preocupar com o verdadeiro valor que ele vai gerar para a sociedade. Então, quando a gente vai abrir um negócio, você vai abrir isso aqui, seu podcast, você está preocupado em levar informação de qualidade para ajudar mais pessoas a melhorar a vida delas. É isso. Esse é o seu propósito, é o nosso propósito. Mas quando um empresário abre um negócio sem propósito, querendo só o dinheiro, mano, ele vai virar estatística. E esse é o grande problema, porque o mundo está com valor distorcido, quer ter dinheiro, não quer resolver o problema, quer empreender. Então, o jogo do reino ele passa por isso. Né? Então, quando a gente cria um negócio estrategista hoje, que tem as 4 pilares e que fala do reino, e tudo que eu estou te contando tem um versículo bíblico para poder amparar isso, eu começo a entrar em ambientes que a academia não me levaria e que se eu tivesse uma placa de pastor e padre também não chegaria, porque as pessoas têm ranço. Né? Então, como é que, por exemplo, hoje eu dou aula no Oeste aqui hoje, dou aula de análise de investimentos e derivativos, online, né? Então, dei aula ontem, inclusive, para eles. Ontem, eu dei aula de opções, técnica, derivativos. No meio da aula, eu falei, gente, eu sei que eu estou num ambiente de academia aqui, mas vocês me permitem falar o seguinte, não vem para o mercado querer ganhar dinheiro rápido, não. Você vai tretar com um homem. Lá em Provérbios 21:5 fala assim, aquele que quer ganhar dinheiro rápido vai perder tudo que tem. Então não vem para cá para o mercado financeiro querendo ganhar dinheiro rápido, descobrir a próxima Cogna ou o Magazine Luiza que vai explodir, que vai dar ruim. Vem querer construir uma carteira de investimentos que vai proteger seu patrimônio, vai gerar renda e vai te dar tranquilidade para você dormir uma noite tranquila de sono, para você ter energia no outro dia, para você prosperar e empreender. Quer fazer dinheiro rápido, e fazer, não é ganhar, é empreender, é resolver problema de pessoas. É se conectar com pessoa nova, é mudar a ambiência, mudar a frequência, fazer um cara que está parado no tempo prosperar, mudar a mentalidade. Esse é o jogo do reino. Quando você faz isso, aí Deus lá em cima mexe as pecinhas do seu tabuleiro de xadrez e vai botar pessoas no seu caminho, vai botar dinheiro, posse e bens na sua mão. Sabe o que acontece? As pessoas estão rezando ou orando hoje, seja a religião que for, pedindo dinheiro, pedindo posse, pedindo tudo para Deus. Cara, é sabedoria, Salomão pediu sabedoria para Deus. A pergunta é a seguinte, se Deus colocasse na sua mão hoje 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão de reais, posses e bens, você seria mordomo fiel, que é o que a gente aprendeu no Crawl Finances, você teria essa identidade e a capacidade de administrar esse recurso da maneira que Deus quer que você administre? Ou ele vai ter que continuar abençoando outras pessoas? Porque você não está maduro financeiramente ainda. E aonde que está a maturidade financeira? Um versículo que eu falei agora há pouco, em Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Mano, Deus está te perguntando. Tá pronto, meu filho? Posso colocar dinheiro na tua mão? Você vai ser próspero? Você vai entender o jogo do reino? Você vai levar mais pessoas para outro nível? Você vai fazer de acordo com as paradas do talento, Mateus 25, 14 a 30, você vai enterrar o talento ou você vai multiplicar o talento? Tá tudo aqui, mano. Então, quando você... Isso é tão complexo. Eu estava vindo para cá, olha que coisa maluca. Eu estava vindo para cá e eu tenho o costume de ouvir rádio mesmo, não é música, não é Spotify, é rádio. Eu ponho na rádio que tá. E a pergunta da rádio hoje, todo dia tem uma pergunta. E a pergunta da rádio hoje era: se você pudesse escolher, quanto seria o teu salário hoje e por quê? E aí a minha esposa estava comigo e ela falou assim: amor, quanto seria o teu salário hoje se você pudesse escolher? Cara, bugou a minha mente. Sabe por quê, cara, que eu vou te falar isso? Olha que coisa louca. Eu não consegui responder para ela, porque eu não tinha embasamento técnico, lógico e espiritual, porque eu tenho essa noção de quanto que eu preciso. Porque eu poderia falar assim para ela: eu queria ganhar 1 milhão por mês. Ou eu poderia falar simplesmente: olha, eu queria ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Mas eu não consegui balbuciar o salário que eu gostaria, porque eu fiquei pensando, aquilo bugou, cara. Bugou. Tipo assim, se fosse 15,
Ou se fosse 30? Para que seria os 15? Para que seria os 30? Eu poderia fazer mais isso ou mais aquilo, ou mais isso. Então o que acontece? A reflexão, cara, e eu queria mais uma vez te agradecer. Que isso. Cara, a reflexão é perfeita, cara, porque é muito além da cifra. Que mano é número, né, mano? Da cifra, é muito além da cifra. Cara, que fantástico o nosso papo. Eu queria, mas assim, tipo, até é uma pergunta maluca, né, cara? Quanto seria o salário? Não sei. Eu tenho uma frase muito legal que eu falo assim, ó, o teto é Cristo. E entrando no assunto modelagem, né? Então eu modelei o Pablo, modelei o pastor Nicolete lá em Foz do Iguaçu, modelei o Márcio Michele no curso de inteligência emocional, modelei o cara da Condor Blanco no curso de liderança. Tem vários mentores, modelei, enfim, fiz muito curso, muita mentoria. Todos esses caras, a maioria deles, né? Talvez metade, hoje ainda tem mais resultado que eu. Eu tenho certeza que eu posso passar todos eles em termos de resultado. Eu só não vou passar Cristo. Então, amigo, o que acontece? As pessoas veem as pessoas... O teto é Cristo, mano. As pessoas veem a pessoa, falam, o Pablo, aí é o Deus, né? Ele mesmo fala, amigo, eu não sou seu teto. Pega os códigos comigo e vai prosperar em outra área. Você pode ser melhor que todo mundo. Então, a nossa arte e o nosso dever é pegar códigos e modelar todos os nossos mentores para que a gente seja uma pessoa foda, acima da média, mas leve outras pessoas junto. Agora, a gente não pode ter essa pessoa como ídolo. Porque se a gente tiver o cara como ídolo, aí a gente colocou o teto no resultado dele e acaba voltando pro dinheiro. Então, tira teto de dinheiro, tira teto de pessoas, é só Cristo. Ele nós não vamos conseguir passar. O resto, fazer o nosso melhor com os recursos que nós temos agora, até que recursos melhores apareçam, para que a gente possa fazer melhor ainda. Frase do Cortella também, gosto muito dele. Então, só não parar de aprender coisa nova e ensinar alguém. É isso que nós estamos fazendo todos os dias, né? E no final das contas, tudo que está rolando de dinheiro, de prosperidade, de habilidade, de mercado financeiro, de curso, de palestra, de conexões, cara, tudo, no final das contas, é munição para a gente levar mais gente pro reino. O que é o reino pra galera? Esse é o propósito. Na verdade, a palavra final seria propósito. O que é o reino? Esse código eu peguei com o pastor Nicolete e com o Pablo junto. Fiz uma mistura dos dois e vai sair o que eu vou falar agora para você. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e eles foram expulsos de lá, o homem ele perde a natureza e a classe do Criador, que é Deus. Então nós perdemos a imagem e a semelhança do Criador quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Que, diga-se de passagem, é o único lugar do mundo que Deus plantou, porque Deus não planta, ele só dá a semente, mas lá ele plantou. Quando é que a gente resgata o direito de acessar o reino novamente? Quando Jesus vai lá e morre por nós. Perfeito. A pergunta é, todo mundo agora vai poder reinar? Só porque a gente só porque Cristo perdoou nossos pecados e morreu na cruz por nós? Não. Agora você tem que ter aquela maturidade financeira que Lucas está falando pra gente. Então a gente tem o direito de reinar. Mas quem que vai reinar? Quem tiver a maturidade financeira, a maturidade intelectual para poder ser mordomo fiel e jogar o jogo do reino. Então o reino, que é esse mundo que nós vamos governar junto com Cristo, quando ele vier e por toda a eternidade depois dos 1000 anos na Terra, esse é o convite. Então, você está preparado para ser a pessoa que vai levar mais pessoas para essa festa? E aí você vai ser um jogador do reino? Ou você vai ser mais uma pessoa nesse mundo capitalista que vai ficar escondendo dinheiro e vai ficar jogando esse jogo individual, né? Então, no final das contas, quando eu entendi isso, e eu, racional, jogando xadrez, eu penso 15 jogadas na frente. Imagina, racionalmente eu escolhi viver espiritualidade. Não teve um milagre da minha vida, como as pessoas mais sensíveis ao Espírito Santo têm. Comigo não teve essas coisas. Eu racionalmente escolhi viver Cristo. Eu racionalmente escolhi procurar. E eu estou entendendo, do mesmo jeito que você falou, que nós estamos aqui hoje porque tem algo espiritual envolvido. Né? Não tem dúvida disso. Não tem como provar isso para o racional do xadrez aqui, poderia me travar, mas eu aprendi que quanto mais teimoso e racional eu for, menos intimidade eu vou ter com o Papai do Céu. Então, no final das contas, eu estou deixando o negócio agir e só fazendo o meu melhor. E, cara, recentemente, né, antes de eu estar nesse ecossistema de São Paulo, faltou uma parte importante da minha história, que naquele momento que eu dava 7 aulas por semana, em 7 escolas, e estava casado ainda, para melhorar a renda da família, eu acordava 2 vezes por semana, 4h30 da manhã, e ia no Ceasa comprar fruta e verdura para entregar na casa de madame, para ganhar R$ 1.500 a mais por mês.
eu andava num carro 97. A minha ex-mulher era dona de uma concessionária lá em Goiânia, da Volkswagen. Então, eu era casado com uma princesa, muito próspera, dona de concessionária, e eu andava num Vectra 97. Um banco de camurça velho, porque eu não tinha dinheiro e eu precisava andar no Ceasa. A verdade, então, é quando você quebra, que sua mãe chama a família dela ali e fala aquilo, ó, o Henrique quebrou. Se vocês quiserem romper, porque eu não sabia dessa parte da história, se vocês quiserem romper o noivado, era porque realmente eles eram pessoas de muita... Correto. A família dela era uma família de muita posse, e daí eles podiam falar, pô, esse cara vai chegar aqui sem agregar nada, não vai dar. Exatamente. Era isso. Exatamente. E nessa época eu... Caramba, que conversa mais tensa pro momento, né? E aí eu... Não, mas assim, gosto desde mais de paixão, o casamento não deu certo, eu realmente entrei em depressão, só que nessa época... Eu peguei esse código e hoje eu vejo claramente que tudo foi munição para que eu pudesse estar aqui hoje mudando a vida de muitas pessoas, e com certeza as pessoas que vão nos escutar vão ter gás para poder sair e encontrar aquela mola que eu encontrei no fundo. Mas o fato é que a época que eu mais tive status na vida, que foi lá no começo da minha vida, foi quando eu mais perdi dinheiro. Aliás, perdi todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha. E quando eu tinha menos status, que foi quando eu andava num carro 97, que eu tinha uma carretinha plugada para poder entregar fruta e verdura, que eu dava aula em 7 lugares, foi quando eu coloquei o nariz para fora da água e saí das dívidas. Ou seja, foi quando eu aprendi os códigos mais poderosos que eu podia aprender. Eu ganhava o dinheiro para sair da dívida, que não era muito, mas eu aprendi a ser homem ali. Eu aprendi os códigos que me trouxeram até aqui hoje. Então, literalmente, foi o momento de mais crescimento quando eu tinha menos status, que é algo importante. Porque hoje a gente vive num mundo falso. Mas esse é um código bíblico, né? Que os quebrantados de coração serão os que vão... É o momento que você conquista as maiores riquezas da sua vida, é quando você está contrito ali, né? Humilhado, né? É um código eterno esse, né? E aí, assim, hoje no meu dia a dia, né? Já passando aí as partes ruins agora, a gente desfrutando, né? Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro agora, eu... entendendo que eu estou fazendo parte desse jogo do reino, ou aprendendo cada dia mais, a gente ganha o direito do desfrute, né? Então a gente consegue estar em ambientes espetaculares, convivendo com pessoas acima da média, um monte de portas estão sendo abertas. Eu estava ontem com o governador do estado, já fazendo um jantar de captação, né? Ensinando para ele como é que ele poderia investir. Então, assim, o negócio vai tomando proporções que é o que você fala, a gente nunca poderia estar em lugares que a gente está abrindo agora. Você estava com o nosso governador? O próximo. Hã? O próximo. Amém. Pode falar amém, né? O próximo. E aí, o que acontece, cara? No final das contas, tecnicamente hoje, eu consigo amparar aqui na Bíblia como é que eu faço meu trabalho hoje. Por exemplo, todos vocês que estão nos escutando aqui já escutaram a seguinte frase: não coloque todos os ovos da galinha numa cesta só. Está lá em Eclesiastes 11, 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons e diferentes negócios e com o tempo terá seu lucro, pois nunca saberemos de onde virá a próxima crise. Salomão. Tá escrito lá? Tá escrito, Salomão. E eu não sabia disso. Provérbios 20. Eu não sabia disso, garoto. Cara, tava escrito lá, bicho. Tá até uns 2000 anos mais ou menos que Salomão escreveu isso. Caramba, bicho. Então o que acontece, cara? Tá tudo aí. Então eu já chego com o meu cliente de milhões, ele me procura para ter resultado, que é o que eu te falei, eu não tenho uma placa de pastor ou padre atrás, então essa parte de empreendedor e cientista do investimento, carinhosamente apelido que o Diego deu para mim lá, o nosso especialista em branding lá em São Paulo, quando eu chego com resultado científico e DARF, amigo, eu ganhei a atenção do cara e agora eu estou pronto para poder entrar no coração dele com o reino. Então o que está acontecendo hoje é que milionários de dinheiro, mas infelizes e não prósperos na vida porque têm uma relação doentia com o dinheiro, estão começando a levar o reino para casa enquanto convive com a gente. Então, literalmente, tudo que eu estou fazendo hoje é munição para levar o reino. Só que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é possível porque você tem um coração para Cristo, e eu também, está tudo certo. Mas tem muito ambiente que eu tenho que ficar caladinho, eu fico calado, eu chego com resultado. Quando a conversa vai evoluindo, amigo, o cara sentou do meu lado, teve resultado, pagou o primeiro DARF, começou a falar para os outros que tem resultado. Mas peraí, essa água está diferente, como é que bebe disso aí também? Eu falei, vem cá, vamos entender um pouquinho o que você está fazendo com a sua vida. E aí, no final das contas, o negócio começa a evoluir. O reino flui. Exato. O rio flui, né? O rio flui. Mano, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou vindo aqui literalmente fazer o rio continuar fluindo, né? O Hector, querido Hector, irmão do Yuri, me convidou, falou, ó, tem uma galera legal para você conhecer, né? Falou de vocês da rádio, falou do podcast, falou o pessoal do condomínio lá, e enfim, falou, vamos lá conhecer Prudente. Falei, meu nome é pronto, né?
ninguém tá me pagando pra eu vir aqui, eu tô pagando minhas passagens, tá tudo certo, porque eu sei que esse é um jogo do reino. Eu vou plantar semente aqui em Prudente que sei lá onde que vai parar isso. E eu não tô preocupado em colher nada aqui. Se eu sair daqui e não captar nenhum cliente, nenhum aluno, tá tudo certo, mas eu sei que de alguma aluno forma... você já captou, já pode pôr na conta. Aluno eu sou, cliente, se Deus quiser, eu vou ser também, porque a gente precisa sempre profetizar coisas boas. Cara, eu já sabia, até dessa parte eu já sabia que você tá vindo aqui simplesmente com o coração, né? Tudo que nós fizemos aqui também com o coração mesmo, né? Até essa semana eu estava captando aí alguns empreendedores para poder nos ajudar aqui nessa estrutura que a gente montou de hoje e amanhã para poder te receber aqui. E eu falei para as pessoas, isso aqui, cara, que você pode estar de alguma forma colaborando, não tem nada de custo não, cara, não é para ninguém ganhar dinheiro não, isso aqui é só para a gente manter uma estrutura que a gente precisa para que outras pessoas se acheguem a esse conteúdo, né? Boa. Que eu acho que isso faz todo sentido da nossa conversa, né? E aqueles a quem Deus escolheu vão estar debaixo dessa graça que a gente vai experimentar, porque é um conteúdo que vale muito a pena, independente de qualquer coisa. É um conteúdo que alguém teve que sofrer para eu receber, assim, de mão beijada. As pessoas não têm ideia, né? E acho que essa é a primeira vez que eu falo a minha história tão completa, né? Por causa do tempo, né? Normalmente eu tenho 30, 40 minutos para falar de conteúdo técnico, ninguém quer ficar vendo minha história, quer ver o conteúdo. Mas, de fato, as pessoas que me escutarem aqui em Prudente nos próximos horas e dias vão estar pegando 12 anos da minha vida. Sim. Então, quanto que vale isso, né? E essa é a parte da mentoria. Eu sei disso. A prova viva é que quando eu estava solteiro, com pouco dinheiro na conta, que eu podia trocar de carro, que é uma coisa importante para nós homens solteiros, né? Eu falo, não, eu vou investir 35 pau numa mentoria, é porque a minha mentalidade estava transformada. Esse tipo de mentalidade que está muito carente aí hoje, das pessoas entenderem que o conhecimento é que vai libertar. Daniel carrega essa palavra, né? A sociedade, o mundo vai clamar por conhecimento. Então... E aí esse código de pegar o conhecimento, de transbordar, aliás, essa é a palavra, né, chave do transbordo, né, do reino, né, no jogo do reino, transbordo é algo que, essa que não pode ficar de fora. Então a gente transbordar o tempo todo, só tem um jeito, tem que estar conectado com as fontes corretas. Qual que é a fonte correta? Cristo, se a pessoa acreditar, ou pessoas acima da média, para que essas pessoas também transbordem sobre a nossa vida. E aí o rio flui. Henrique, antes de você finalizar com uma parte que eu considero a mais importante, que é como as pessoas podem acessar tudo isso de uma forma mais densa, de uma forma mais completa, eu queria aqui falar de um grande amigo e patrocinador, na verdade investidor desse nosso programa Sabe Demais, a Bom Sucesso, ar-condicionado e energia solar. Você que está nos ouvindo até aqui, está tendo essa oportunidade de ouvir falar desse grande parceiro, que é a Bom Sucesso, ela que já tem mais de 30 anos consolidada aqui no mercado de Presidente Prudente região na parte de ar-condicionado e agora, nesse último ano, inovou trazendo também a parte de energia solar. É uma empresa completa que instala, dá manutenção e também vende todos esses equipamentos. O Ângelo, que é o proprietário, grande amigo nosso, é um empreendedor nato, é um cara que vive tudo isso que nós estamos conversando e hoje você vai conhecer o Ângelo e você pode entrar em contato com o Ângelo através dos contatos que estão aqui embaixo, pode acessar o site, pode fazer bons negócios, tá? Então eu queria agradecer o Ângelo e fazer essa indicação para vocês aqui da Bom Sucesso. E Henrique, para que a gente possa finalizar esse papo e deixar aqui esse conteúdo para toda essa galera que vai nos assistir, se existe uma mensagem que esses 12, 15 anos aí, né, você começou a história em 2007, 2008, nós vamos fazer 15 anos, né? Que esses 15 anos podem te traduzir, né? Olha, existe uma mensagem, eu queria que você falasse essa mensagem e eu queria que você deixasse aqui alguma forma de contato, de como as pessoas podem acessar esse conteúdo, não de forma assim que a gente está conversando aqui, que todo mundo que for esperto já vai captar, mas como que essas pessoas podem acessar esses cursos, podem acessar o estrategista e tudo mais, mas muito mais importante a mensagem mesmo.
Olha, a mensagem acha que essa é o verdadeiro modo com que Cristo veio e viveu a vida dele, né? Transbordando amor pelo próximo, né? E literalmente quando a gente consegue, nos mundos de hoje, colocar o próximo em primeiro lugar, oferecendo propostas e negócios justos para ambas as partes, antes de ficar preocupado com o Pix, né? Acho que essa é a principal mensagem que fez ao estrategista estar chegando hoje onde está. Desde a parte de criar um fundo zero taxa de gestão, não dizendo que quem cobra está errado, mas desde a parte de sempre estar preocupado com o cliente verdadeiramente antes com o lucro no final do mês, né? Então acho que essa é a principal mensagem para quem está nos escutando e pensa em empreender e pensa em crescer na vida. Eu acho que esse é um código que me fez estar presente em ambientes que eu jamais poderia estar, né? Bom, para encontrar o Henrique ao vivo aqui em Presidente Prudente nos próximos dias, né? Estarei na OAB amanhã, a gente ainda tem uns dias aí, mas para quem vê depois de domingo, né, que eu não vou estar mais aqui, só convidar que eu volto, inclusive, mas nas redes sociais, Henrique Câmara 10, no Instagram, Henrique Câmara 10, manda um direct lá, tem lá uma Linktree lá que tem o livro, tem a próxima mentoria, a próxima curso, né, e fica o carinho aqui. Esse livro eu trouxe uma mala dele, inclusive, umas 25 unidades aí, o que cabia na mala de mão. Então vim com o livro para cá, tem algumas unidades, espero deixar todas aí no meio do caminho nesses próximos dias. Mas Henrique Câmara 10 é o Instagram, é o jeito mais fácil aí de falar. Cara, obrigado. Olha, assim como você trouxe esse presente riquíssimo, eu vou deixar para você um presente humilde, mas é um registro de que você passou pela mesa aqui, pela bancada do Sabe Demais. O Henrique com certeza já tem o selo Sabe Demais. Agora, manda uma foto pra mim jogando aquele futevôlei com esse bonezinho aí e tal, lá nas suas... Pra trás, né? Futevôlei é pra trás. Manda lá, porque a gente vai saber. Cara, mais uma vez queria te agradecer. Mais do que te agradecer, eu queria te incentivar, dizer que o teu trabalho, além dele ser fantástico, ele é inspirador, enriquecedor e ele é apaixonante. Você talvez tenha ganhado 1, 2, 3, o pessoal da produção aí, certeza, você ganhou fãs, mas não fãs desses que idolatram, mas sim aqueles que admiram o trabalho que você está fazendo, que admiram o fato de você ter pego toda essa desgraceira no começo, se é que eu posso assim dizer, né? Pessoas poderiam ter colocado sim o carro embaixo de um caminhão e ter feito isso virar essa pérola, essa joia rara que é uma pessoa que pensa no outro antes de si. Eu acho que esse é o principal mensagem, principal conteúdo que você deixa, sabe? Eu tô saindo daqui reflexivo. Amém. Tô saindo daqui muito mais rico do que eu entrei, porque esse fato de que eu preciso sair daqui pensando no próximo muito mais do que em mim, ou que eu preciso saber que onde eu estou colocando os meus talentos, né, e tudo mais, apesar de que eu sou um conhecedor da Bíblia, apesar de que eu já sabia tudo isso, e talvez a gente não tenha a oportunidade ou não tenha aquele clique de fazer essa reflexão. Então é um agradecimento muito, muito rico a você. Muito obrigado pelo livro. Provavelmente até domingo eu já terminei de ler, porque, puxa vida, se em 1h40, 1h30 de papo aqui a gente conseguiu crescer tanto, imagina se eu ler esse livro. E, cara, quero deixar aqui um convite para você voltar todas as vezes que você quiser, lançar livros, falar sobre outras coisas. Quem sabe no próximo papo você possa trazer o Pablo, que é uma pessoa que muitas pessoas já têm contato, que ele tem inspirado, né? E agora, através do teu network, quem sabe a gente não consegue aproximá-lo, né? O próprio Nésio, que é um cara que eu não tinha, assim, conhecimento, mas que já desde do mês passado, onde o Hector vem passando esse conteúdo para nós, eu passei a segui-lo e vi que é um cara que tem muita, muita coisa boa. Então, te agradecer. E, pessoal, o Henrique vai estar amanhã, sexta-feira, dia 26, à noite, na OAB, com a palestra Proteção e Evolução Patrimonial. Depois da palestra nós vamos ter um jantar. Você não é obrigado a ficar para o jantar,
mas se eu fosse você eu ficaria. E assim, vai ser um papo super descontraído sobre isso que eu acho que é maravilhoso. Amém. Bom, obrigado mais uma vez, Daniel, pela receptividade. Um beijo grande pro Hector aí pela ponte, né? E todo o pessoal, né, do Sabe Demais aí. Foi um privilégio estar aqui, me senti amado. Foi muito legal falar da minha história para vocês aí. A gente entrou em flow. Então, obrigado aí pela receptividade, carinho. Contem comigo. Obrigado por tudo que vocês prepararam aí, que eu nem tô sabendo direito o que foi, que eu acabei de chegar e já vim para cá. Então, tenho certeza que é o começo de uma história que a gente vai repetir muitos encontros, tanto aqui, quanto lá em São Paulo, quanto lá em Goiânia. E se depender de mim, tanto o Nécio quanto o Pablo virão aqui em breve, tá? Maravilha, obrigado. Pessoal, esse foi mais um Sabe Demais com Henrique Câmara, estrategista financeiro. Compartilhe esse link com o maior número de pessoas para que possam ter acesso a esse conteúdo rico, a essa pérola rara que a gente ouviu aqui hoje. Muito obrigado e até o próximo. Valeu! Valeu!